Olá, olá, 29 de abril de 2021, confira as principais notícias desta quinta-feira. Conselho Regional de Farmácia alerta para venda irregular de medicamentos. São Luís terá ampliação de pontos de testagem da Covid-19. Empresas fecham parceria com base aérea de Alcântara. E saiba os detalhes da campanha de vacinação contra a febre aftosa que começa neste fim de semana. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá que a quinta-feira já começou. Muita saúde, muita paz para você que nos acompanha em todo o Maranhão. Os amigos aí em Balsas, em Santa Inês, em Açailândia, acompanhando ao vivo a nossa programação. Os amigos que nos acompanham aí também na Baixada Maranhense, em Pinheiro, em Santa Helena, em São Bento. Nosso muito obrigado pela audiência que só cresce aqui no Bom Dia, em nome de toda a nossa equipe que chega na madrugada aqui para fazer esse jornal que você acompanha, que é o mais... Inclusive, não sei se você sabe disso, né? Mas é o primeiro telejornal da TV do Estado do Maranhão, é o Bom Dia. E a gente está por aqui com toda a nossa equipe até às 8 horas da manhã, quando chega o Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. A gente tem imagens aqui da capital maranhense. Vamos abrir o programa com essa imagem aí, ó, que você tem da Avenida Beira Mar em São Luís, para a gente se inspirar. Algumas nuvens aí de chuva, está sendo assim os dias, né? O sol já está brilhando, temperatura sempre lá em cima. A mínima já está em São Luís é 25, 24 graus, já começa o dia quente, né? E a gente tem uma bela imagem para você, olha, é o fundo da península à direita, e é com essa imagem que a gente começa o nosso Bom Dia nessa manhã. Imagens ao vivo de São Luís, na capital de todos os maranhenses, Baía de São Marcos, você viu aí, portanto, ao vivo aqui na TV Difusora. Agora a gente vai para a segunda maior cidade do estado, mostrar para você a imagem em tempo real do trânsito Imperatriz. Essa aí é a Avenida Getúlio Vargas, o cruzamento ali entre as ruas Pará e Amazonas, no centro da cidade, olha só. Imperatriz nesse instante, já com uma chuva dessa manhã, na verdade já está uma neblina ali no fundo, né? E aí a produção me informa que nesse momento, imagens em tempo real de Imperatriz nesse instante, as pessoas saindo aí para o trabalho no começo dessa manhã de quinta-feira, e você acompanhando imagens ao vivo. Esse monitoramento é feito pela Prefeitura de Imperatriz e a gente mostra em tempo real aqui, prestação de serviços no Bom Dia nesta manhã. Que bom saber que você está com a gente, ligado aqui na TV Difusora. Nessa manhã são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. E hoje, no Bom Dia, a gente começa assim, ó. Dados da Fundação Oswaldo Cruz apontam que 40% dos casos de intoxicação ou envenenamentos ocorridos no ano passado, aqui no Brasil, tem medicamentos como fator. É isso mesmo. Aqui no Maranhão, o Conselho Regional de Farmácia e especialistas em saúde pública, eles estão alertando para a venda ilegal desses produtos. A gente vai ver agora na reportagem. Medicamentos isentos de prescrição, os MIPs, trazem riscos se consumidos de forma indevida ou sem a orientação adequada. A venda de qualquer tipo de medicamento em local não legitimado ao controle sanitário oferece risco considerável. Pequenos comércios não estão aptos legalmente para a comercialização desses itens e não têm um profissional para a orientação farmacêutica correta. Mesmo que seja possível encontrar esses medicamentos em estabelecimentos do varejo alimentar ou qualquer outro ambiente semelhante, não é seguro e muito menos permitido por lei. Nas farmácias e drogarias, a dispensação obrigatória destes medicamentos pelos profissionais farmacêuticos e é lá, de forma segura, que a comercialização deve acontecer. A população tem que entender que todo medicamento tem um risco. Qualquer um deles, seja um paracetamol, seja uma dipirona, seja qualquer medicamento que você possa pensar. Todo medicamento é um veneno dependendo da dose. E existem medicamentos que são isentos de prescrições que podem provocar danos graves e levar até a morte, como problemas hepáticos, como alergias, entre outras coisas. Então, é sempre importante a busca de um profissional habilitado e, no caso das farmácias, das drogarias, você tem e pode contar sempre com o farmacêutico. Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, da Fiocruz, mostram que 40,10% dos 39.521 casos de intoxicação ou envenenamento ocorridos no Brasil em 2020 têm como fator os medicamentos. Por isso, até aqueles que não precisam de prescrição necessitam de todo o cuidado. Dependendo da patologia, dependendo da doença que ele tiver, essa medicação pode ajudar, mas também pode complicar bastante. Um exemplo disso é, por exemplo, o paciente que está com muitas dores nas costas, dor no corpo, dor nas articulações e no final das contas ele estava com dengue, acaba tomando um anti-inflamatório.
e os anti-inflamatórios acabam prejudicando mais a dengue, causando até trombos e complicando essa dengue. O Conselho Regional de Farmácia do Maranhão desenvolve fiscalizações e recebe denúncias de irregularidades. Essa regularização, você verificar se aquela farmácia tem a certidão certinha, tem o alvará sanitário, te garante, te dá um respaldo melhor para que você possa comprar um medicamento que tenha menos riscos e que possa ter um efeito desejado que você está querendo. E o cuidado que as pessoas devem ter com a automedicação, né, gente? No Brasil, em especial, é muito grande o número de pessoas que, né, tomam remédio, qualquer coisa, vão tomando medicação sem prescrição médica, sem orientação nenhuma, inclusive, né? Porque vários deles você não precisa daquela prescrição médica, né? Você pode chegar na farmácia e pode comprar, e a venda é feita, como a gente viu aí, existem denúncias, o Conselho fiscaliza, em qualquer mercearia da esquina, às vezes você encontra medicamento para vender, né? O que é, inclusive, irregular. Mas então, o consumidor precisa ter cuidado em relação ao uso desses medicamentos. E mais uma vez fico alerta aqui do cuidado com a automedicação, que pode ser prejudicial, né? São 7h mais 6 minutos, são 7h06 e você ligado aqui na TV Difusora. Olha, passado mais de um ano da pandemia, é comum identificar problemas de estresse e outras síndromes psicológicas em profissionais da saúde que estão na linha de frente. Um projeto que antes atendia esses profissionais apenas por telefone, agora está indo ao encontro deles nas unidades de saúde. Este é um momento que reúne profissionais da saúde para uma atividade que vai ajudar na saúde física e mental de todos. São homens e mulheres que têm uma nova rotina, bem mais cansativa, desde o início da pandemia, o que reflete no fator emocional. Rafaela atua na linha de frente desde março do ano passado. A gente acredita que hoje ele precisa de um cuidado especial, um cuidado em saúde mental, para a gente até suportar a nossa rotina. Nós trabalhamos em 2, 3 hospitais, 90 horas semanais, então assim, é muito exaustivo, não só fisicamente como mentalmente também. Para profissionais de saúde diretamente ligados ao atendimento de casos de Covid-19, existem alguns fatores estressores, além dos que já ocorrem nos serviços de saúde em geral. Esse profissional já tendo que lidar com o cuidado com o outro e, ao mesmo tempo, com os riscos associados, né, ao próprio cuidado. Então, quando a gente trabalha com Covid-19, por exemplo, né, você está ali suscetível de repente se contaminar, de repente também pegar a doença, então tem todo esse tensionamento. Assim surgiu a necessidade de assistência psicológica a esses profissionais, através dos canais como o Disque Saúde Mental e o Projeto Florescer, iniciativas que têm o objetivo de minimizar os danos psicoemocionais e cuidar da vida de quem está cuidando de outras vidas. Nesta fase, é o gestor que liga e solicita a presença da equipe na unidade de saúde. Ali começam os trabalhos para melhorar a saúde mental dos colaboradores. É justamente de cuidar de quem cuida, né? Então esse é o nosso lema. Então por isso a gente vai e leva esses serviços em saúde mental para que eles possam se sentir acolhidos. A partir do momento que o gestor entra em contato conosco e a gente começa a traçar o perfil dessa unidade para poder saber de fato quais os serviços que a gente vai oferecer. Importante esse trabalho, né? E há muitos especialistas da área que, claro, comentam, falam sobre a necessidade de atendimento em especial a esses profissionais que estão na linha de frente do trabalho em relação à Covid-19, até para que eles não passem essa tensão para o paciente, para aquelas pessoas que eles estão atendendo. Então, cuidar de quem cuida da gente é fundamental que esse trabalho seja, inclusive, ampliado, né? Diante dessa situação que a gente ainda vive nesse tempo de pandemia. São 7h mais 9 minutos, 7h09, você ligado aqui na TV Difusora nessa manhã de quinta-feira. O Centro de Testagem para a Covid-19 lá na Avenida Beira-Mar está ampliando o atendimento. Aliás, nós temos inclusive a partir de hoje, nesse final de semana especial, a ampliação de vários outros locais de testagem da Covid-19, inclusive com atendimento móvel. A gente vai falar sobre esse assunto agora. Vamos lá para Beira-Mar com o Eduardo Ericeira que está com a gente. Olá, Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente sabe que a testagem, né, é uma das ferramentas mais eficazes no combate à pandemia. O Maranhão comprovou isso, foi um dos estados que vem se comportando, já vem se comportando aí entre os estados brasileiros em relação à pandemia, combatendo a pandemia muito por conta aí da testagem que é realizada. Você perguntou, Adalberto, em relação aqui ao centro de testagem na Avenida Beira-Mar, que foi criado justamente para
testar as pessoas, né? E serão incluídos agora novos públicos, como você falou. Vai continuar sendo testado aqui os públicos como profissionais da saúde, também profissionais da segurança e pessoas aí com doenças crônicas. Esses já estavam sendo testados e permanecem sendo testados. Serão incluídos também outros 2 públicos, os profissionais da educação e idosos com 60 anos ou mais também poderão fazer os testes que são ofertados aqui no centro de testagem da Avenida Beira-Mar. São vários tipos de testes que são realizados, aí vai depender do diagnóstico que é feito quando a pessoa chega aqui, se está com sintomas, se teve sintomas, quantos dias aí está com esses sintomas, se já passaram esses sintomas. Isso aí tudo é avaliado pela equipe médica que trabalha aqui no centro de testagem. Aí sim vai poder fazer o exame, aí, o teste do tipo sorologia, o teste rápido ou o PCR, que é justamente aquele teste que é realizado, como é popularmente chamado aqui, utilizando o cotonete ali, que é colocado no nariz, que é justamente para saber aí se a pessoa está infectada pela Covid ou não, pelo coronavírus ou não. Basta a pessoa apresentar, nesse caso, um documento original com foto. Vale lembrar que o agendamento ele deve ser feito aí pelo Disque Saúde, que é o 3190 9091, ou pelo aplicativo do Procon. Para a pessoa ser atendida, deve apresentar, como eu disse, o documento original com foto, o RG, por exemplo, a carteira de habilitação, e um documento que comprove o vínculo empregatício, para comprovar se é profissional de saúde, profissional da segurança, profissional da educação agora, que foi incluso. As pessoas com doenças crônicas, elas precisam apresentar um laudo ou documento que comprove a doença. A gente lembra que em março deste ano, o centro de testagem ele completou 1 ano e mais de 33.526 pessoas aí foram atendidas, mais de 33.500 testes foram realizados ao longo deste ano, desde março de 2020 até março de 2021, esse serviço continua sendo ofertado. Lamento, você falou também sobre essa descentralização na questão do teste, ele vem sendo feito desde ontem, teve início, foi realizado no Parque do Rangedor, com a unidade móvel do Hemomar, que está fazendo esse tipo de trabalho também, que é super importante no combate à pandemia. Como eu disse, ontem teve início nessa questão da descentralização do teste, aconteceu no Parque do Rangedor, mas ele segue até a próxima terça-feira, inclusive nos finais de semana. Na quinta-feira, portanto, hoje, e na sexta-feira, amanhã, a testagem estará disponível na reserva do Itapiracó, no horário de 16 horas, portanto 4 da tarde, até as 21 horas, até as 9 da noite. No sábado, dia 1º, os testes estarão disponíveis à população na Avenida Litorânea, sempre pontos aí de grande circulação de pessoas. No sábado, na Avenida Litorânea, das 8 da manhã até as 4 da tarde. No Espigão Costeiro da Ponta da Areia, das 16 horas até as 21 horas. E no domingo, também na Avenida Litorânea, das 8 da manhã até o meio-dia. Os pontos itinerantes, como eu disse, tem como apoio aí a carreta do Hemomar. Daberto, agora a gente fala, é um trabalho organizado e coordenado pela empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, em parceria, claro, com a Secretaria Estadual de Saúde. Agora a gente vai falar sobre a quantidade de pessoas vacinadas. A gente, inclusive, tem uma tabela aí para mostrar as pessoas. Até agora, no estado do Maranhão, já foram vacinadas 1.183.571 pessoas. Isso em todo o estado do Maranhão, doses já aplicadas entre D1 e D2, 1.183.571 doses. Em São Luís, aqui na capital, 233.631 doses já foram aplicadas até agora, desde o início da campanha de imunização contra a Covid-19. A gente volta, essas primeiras informações, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Tá bom, Eduardo, daqui a pouco a gente volta com você de qualquer ponto da cidade. Tá aí Eduardo Ericeira com a gente aqui, são 7h13, 7h13. Vamos atualizar o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde. Olha só, 264.625 o total de casos, recuperados 237.903. Os casos ativos agora somam 19.523 e essas pessoas que estão em leitos de UTI, enfermaria ou fazendo tratamento em casa também. O número de óbitos, infelizmente, chega a 7.199. Os novos casos registrados nas últimas 24 horas, 178 em São Luís, 58 em Imperatriz e nas demais regiões voltou a subir, hein? A gente começou a semana com menos, ali com 500, 600 casos, agora temos aí 1.015 casos nas demais regiões das últimas 24 horas. Vale lembrar que o boletim extraordinário do Observatório Covid-19, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, aponta queda no número de casos e de óbitos e redução das taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos. No entanto, os níveis permanecem em patamares críticos e a taxa de letalidade preocupa.
A gente está tendo na tela aqui agora os números de ocupação de UTI. É isso que a gente mostra para você aqui. Vamos lá? Começando com a capital São Luís, 271 leitos, 243 ocupados, são 28 leitos livres. A taxa de ocupação na capital é de 89,67%. A gente agora mostra a Imperatriz para você, para saber como é que está a situação em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI. Dos 72 leitos, 45 ocupados e livres 27, a taxa é de 62,50% em Imperatriz. Agora, os números são referentes às demais regiões aqui do estado e a gente mostra também na tela para você. A ocupação de leitos, 243, os leitos ocupados, 141, os leitos livres, 102. A taxa de ocupação agora é de 58,02%. Você ligado no Bom Dia com a gente nessa quinta-feira, os amigos que estão acompanhando a nossa programação aqui na capital, nosso muito obrigado. O pessoal que chega para o trabalho ali no centro, já vai ligando o televisor na difusora, vai acompanhando aí na sua TV as principais notícias, as pessoas que acompanham também nas redes sociais, na internet, acompanhando as nossas plataformas digitais, o Bom Dia Maranhão. Olha, mais uma vez, a vacinação da primeira dose para idosos está suspensa lá em Imperatriz. A gente vai ver uma reportagem sobre o assunto agora. O último grupo a ser vacinado contra a Covid-19, o de pessoas com 63 anos. Não é a primeira vez que a vacinação dos idosos é suspensa em Imperatriz, e novamente por falta de doses, de acordo com a secretária de Saúde, Mariana Jales. Essa vacinação está suspensa por um tempo até que se chegue mais vacinas. Então a gente fica aí vacinando enquanto se tem vacina, primeira dose, mas quando acaba a vacina a gente precisa paralisar, né, pelo menos essa primeira dose, para que a gente receba mais vacinas, né, na Secretaria de Saúde, para a gente dar continuidade. Mas na medida que o município, que a Secretaria de Saúde, receber mais primeiras doses de vacina para os idosos, nós vamos estar aí estendendo a faixa etária. Nesta quarta-feira, a Prefeitura disponibilizou 4 pontos de vacinação para profissionais da saúde que trabalham nos hospitais da rede pública, municipal e estadual, incluindo os de campanha, nas UPAs e nos hospitais particulares. Hoje e amanhã nós estamos fazendo dias exclusivos para os profissionais da saúde remanescentes. São aqueles profissionais da saúde que trabalham em hospitais, né, na rede estadual, municipal e também na rede particular, que por algum motivo, onde lá no início não se vacinaram, ou porque estavam doentes, ou estavam de licença, né, e agora estão na ativa, ou estavam de atestado, enfim. Então a gente está disponibilizando esse dia para poder fazer essa vacinação desses profissionais remanescentes desses hospitais. São 7h17, 7h17. A gente vai agora ao vivo à região Tocantina. Vamos à Imperatriz com o Emerson Pinto, que traz os destaques de hoje. Começa falando, inclusive, sobre o telhado de um restaurante que desabou a Imperatriz, Emerson. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Exatamente. O telhado de um restaurante desabou. Isso aconteceu na tarde de ontem. Na verdade, no início da tarde de ontem, no setor Mercadinho, que é um dos bairros ligados aqui à área central da cidade de Imperatriz. Você viu imagens aí de como ficou, né, depois lá desse desabamento. Corpo de Bombeiros foi acionado e o 3º Batalhão de Bombeiros Militar confirmou que uma pessoa que estava no local ficou ferida. Uma jovem que sofreu um ferimento na perna, reclamando inclusive de muitas dores, foi levada para o Hospital Municipal de Imperatriz, inclusive em uma ambulância dos bombeiros, que estava no local mais próximo e foi deslocada para atender a esta ocorrência. Chegaram a circular informações em redes sociais, algumas páginas de notícias de que teriam mais pessoas feridas, mas o Corpo de Bombeiros, 3º Batalhão de Bombeiros Militar, confirmou apenas esta pessoa, uma jovem que sofreu algumas escoriações em uma das pernas e foi levada para o Hospital Municipal de Imperatriz. Situação que movimentou ali o setor Mercadinho, inclusive ficou com o trânsito também até bem complicado no momento desta ocorrência, né? Devido à chegada de viaturas do Corpo de Bombeiro, ambulância, enfim, pararam tudo ali para dar atenção a esta ocorrência que aconteceu no início da tarde de ontem. Nessa semana já falamos sobre veículos furtados aqui na cidade de Imperatriz, inclusive comentamos no início da semana que na semana passada foram 3 casos e infelizmente continuam acontecendo ocorrências desse tipo aqui na nossa cidade. Veículos antigos, modelos antigos que são furtados e geralmente são encontrados depois faltando algumas peças, né?
Este veículo aí é um dos carros que foi furtado, a sorte é que ele foi recuperado. Esse furto foi em João Lisboa e o carro foi encontrado em estacionamento de um supermercado aqui na cidade de Imperatriz, depois que retiraram algumas peças, trocaram umas peças, né, por outras mais antigas ainda e acabaram deixando o carro depois em um estacionamento de supermercado. Nesse momento aí, ele já estava ali em frente ao plantão central da Polícia Civil. Tem um outro caso também, que foi mostrado pela equipe do Bandeira 2, que é um outro veículo também de modelo bem antigo, e este veículo, é esse que aparece a cor dele, não é essa, viu? Ele foi pintado com uma tinta aí preta, com um spray, pelos elementos que acabaram furtando esse veículo. Ele tinha uma carrocinha, tem um engate ali, ó, a carrocinha foi levada também. O carro foi encontrado em um ponto da cidade e a carrocinha encontrada em outro local bem distante. E esse carro também, os elementos acabaram retirando algumas peças, informações de que bateria também teria sido levado por estes elementos, né, que estão aprontando aqui na cidade, praticando furtos, tendo como alvo esses veículos antigos, né, de modelos mais antigos. Na semana passada, o veículo de menos tempo de uso foi uma caminhonete do ano 2000, né, que foi levada e foi recuperada também. Os outros veículos sempre aí abaixo do ano 2000, entre 95, 98, enfim, essa modalidade de crime sendo praticada aqui na cidade e uma missão aí para a Polícia Civil investigar, Alberto, quem são os autores destes casos e quem sabe chegar a prender esse pessoal para ser responsabilizado, né? É verdade, Emerson. Obrigado, bom dia para todos aí na região Tocantina, viu? Emerson Pinto com a gente ao vivo, falando de Imperatriz, e você ligado com a gente, são 7h21, 7h21. Daqui a pouquinho tem Diogo Coutrin falando dos bastidores da política, já aqui no nosso Bom Dia. A gente vai conferir agora o nosso giro de notícias. Um dos destaques, inclusive, é o envio hoje, por parte do governo federal, de novas doses das vacinas para combater aí o novo coronavírus para o Distrito Federal e para os estados. A gente vê agora. O Ministério da Saúde vai distribuir a partir de hoje mais de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Serão 5 milhões de doses da AstraZeneca Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz e 104 mil doses da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber os imunizantes. As doses serão destinadas para a vacinação de idosos entre 60 e 64 anos, forças de segurança e salvamento e forças armadas que atuam na linha de frente da pandemia. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu prorrogar os prazos para a realização do exame toxicológico periódico para o condutor habilitado nas categorias C, D e E. A medida foi publicada no Diário Oficial da União, estabelecendo uma tabela com novos prazos. Ao longo de 2021, de acordo com a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação. A nova Lei de Trânsito, que entrou em vigor dia 12 de abril de 2021, determina que todos os condutores dessas categorias com menos de 70 anos deverão ser submetidos a novos exames a cada período de 2 anos e 6 meses. A Capitania dos Portos segue com as buscas a um pescador identificado como José Carlos Almeida Azevedo, de 26 anos, que desapareceu quando uma embarcação caiu em alto mar no dia 25 de abril, às 5 horas. De acordo com o capitão dos portos, André Vieira, as equipes seguem com as buscas e a expectativa é que ele ainda seja resgatado com vida. A operação conta com a ajuda da Capitania dos Portos do Pará, pois aconteceu próximo a Belém. São 7h23, a gente vai para o intervalo agora. Na volta, Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. E mais, você vai saber detalhes da campanha de vacinação da fitose aqui no estado, que começa no final de semana. A gente volta já, um instante só, imagens ao vivo a gente tem agora do trânsito na Avenida Beira-Mar, aqui em São Luís do Maranhão. São 7h24 em todo o Maranhão e o Bom Dia volta já. São 7h27, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Já voltamos agora para falar de segurança. Silvan está comigo aqui. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, Silvan, bom dia a todos. A gente começa falando sobre mais um caso de um motorista de aplicativo que foi sequestrado, Silvan. Onde foi? Exato. Esse motorista de aplicativo, ele foi levado lá para Rua do Forno, dentro da comunidade lá do Coroadinho, e lá ele foi colocado numa casa abandonada enquanto os indivíduos saíam no veículo de propriedade dele.
Esse motorista foi libertado no cativeiro pelo pessoal da terceira CIA, a antiga USC, que descobriram o local onde o motorista estava, libertaram esse motorista e depois saíram em busca do veículo e localizaram os 3 indivíduos, um adolescente e mais o Jefferson e o Marcelo, que são os 2 maiores, que estavam no veículo Sandero da vítima. Lá dentro do carro encontraram as armas que eles utilizaram no sequestro do motorista, encontraram também R$1.300, todo esse dinheiro aí. Possivelmente esse dinheiro não era do motorista de aplicativo, né? Eles pegaram esse dinheiro, não sabem aonde. É possível até de que eles possam ter assaltado alguém, né? Já nesse intervalo em que deixaram lá o motorista lá no cativeiro. Eles foram encaminhados para a DAI, que é a Delegacia do Adolescente Infrator, pelo fato de ter um adolescente na ocorrência. Eles foram todos encaminhados para lá, para que fosse feita aí a lavratura do auto de prisão em flagrante. Felizmente, o motorista nada sofreu. Senhor, a polícia conseguiu prender 3 suspeitos de executarem 3 jovens do bairro do Andiroba, aqui na região, na zona rural de São Luís, aquele caso que ganhou grande repercussão, não é? Foi um triplo assassinato. Esse caso, eles invadiram uma fábrica lá de fazer bloquete e lá haviam cerca de 11 pessoas e sob a alegação de que 3 dessas pessoas eram integrantes de uma facção criminosa rival, esses indivíduos que são lá da área da Albino Sueiro acabaram executando essas 3 pessoas e ainda, né, acabaram assaltando as outras pessoas que eles não mataram. Eles assaltaram essas outras pessoas, roubando dinheiro, objetos pessoais, aparelhos de telefone celular. Por isso, esses indivíduos aí que estão todos identificados, são 3 presos no trabalho feito pela Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, e eles tiveram as prisões decretadas não só pelo homicídio, mas também pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente fala agora da Delegacia de Polícia de Buritibrava, que deu cumprimento a 3 mandados de prisão temporária contra os presos. A acusação é de estupro de vulnerável? Exato. Os próprios pais que chamam mais atenção, Adalberto, que dentre esses presos aí havia o cidadão que era o agente, o abusador da criança de 11 anos, e os outros 2, os pais, o pai e a mãe, né, que levavam essa criança, né, de 11 anos para que ela fosse abusada sexualmente em troca de pagamento, ou seja, uma prostituição. E esse dinheiro, né, eles acabavam utilizando esse dinheiro para a compra de bebida alcoólica, né? A condição que viviam mais as outras 3 crianças, né, porque haviam mais 3 crianças, é lá no povoado Jussara, na zona rural lá de Buritibrava. Agora o que a polícia está investigando é se essas outras crianças, que no caso são 3, além dessa de 11 anos, uma tem 9, que ela pode também já ter sido vítima de abusos, né, sexuais. É uma outra investigação que está em andamento. Por enquanto, eles estão presos à disposição da Justiça em função da decretação da prisão desses 3 envolvidos em casos de abuso sexual e estupro de vulnerável. Terrível, viu, Silvan? Muito triste. Até amanhã, Silvan. A gente se Ok, encontra. até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves com a gente aqui no quadro de Segurança do Bom Dia. São 7h30, são 7h30 agora, hein? A gente vai ver a previsão do tempo para algumas cidades aqui para a capital e para o interior do estado também. Em Imperatriz, hoje o predomínio é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. A gente tem imagens agora aí, ó, do centro de Imperatriz. Já está chovendo por lá, né, gente? Olha só, tempo fechado lá em Imperatriz nessa manhã. A mínima de 23 e a máxima de 33 graus é a previsão. Imagens em tempo real da segunda maior cidade do estado, Imperatriz, nesse instante. Na capital maranhense, o predomínio hoje é de nebulosidade variável, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. A mínima em São Luís é de 25 graus e a máxima vai chegar a 30 graus aqui na capital do estado. Agora a gente fala sobre a Açailândia, porque por lá o tempo, a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima de 25 e a máxima de 32, o sol já está brilhando, está aí algumas nuvens de chuva também. Imagens em tempo real do clima ao vivo, você confere aqui no Bom Dia. Imagens agora de Açailândia, que recebe o abraço de toda a equipe do Bom Dia Maranhão aqui acompanhando a nossa programação. Tem na tela mais 3 cidades para a gente conferir a previsão do tempo. Vem comigo porque em Zedoca o predomínio é de nebulosidade variável, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Por lá a mínima é 22 e a máxima é de 32 graus, hein? Em Bacabal hoje, qual é a previsão? Predomínio de nebulosidade variável, pancadas esparsas de chuva também a qualquer momento. Mínima de 22, a máxima chega a 31 graus. Agora Caxias com predomínio de hoje, muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de
26 graus. Gente, mínima de 26 é o quê? Na madrugada. Olha o calor que está fazendo. Máxima de 33 graus, a parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos em frente com o Bom Dia. A gente fala ao vivo agora de mais uma cidade do interior do estado, uma grande cidade do Maranhão. Vamos a Caxias com a Raquel Souza, que tem os destaques desta quarta-feira. É quarta ou quinta hoje? Já perdi até, é quinta hoje, né? Então, vamos lá. Raquel, bom dia. Bom dia, Adalberto. Exatamente, né? Os dias parecem ser iguais, que a gente acaba se confundindo em relação, inclusive eu, hoje pela manhã. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação aqui do Bom Dia Maranhão. Olha só. E graças a Deus que em meio à pandemia, né, tem ações de solidariedade aqui. Em uma ação dessas, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias e o Sindicato dos Lojistas do município fizeram ontem a doação de cerca de 100 caixas contendo materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Saúde. Material, Adalberto, que vai servir para o combate e enfrentamento à Covid-19 no município. E o objetivo dessa iniciativa, segundo as entidades que representam os empresários em Caxias, é mostrar que eles também são parceiros do município e que se preocupam com os casos, né, o aumento dos casos de coronavírus e a pandemia em geral. Esses produtos de limpeza envolvem detergentes, desinfetantes, água sanitária e papéis toalha e serão utilizados nos hospitais para tratamento da Covid-19, bem como nas unidades básicas de saúde, né? São 3 unidades principais, mas também nas unidades básicas de saúde, os postos, na maternidade Carmozina Coutinho, além do SAMU. E essa não é a primeira vez, né, que as entidades que representam o comércio em Caxias se mobilizam e fazem doações de materiais para o combate ao coronavírus. E agora vamos atualizar, né, os dados que envolvem a Covid-19 em Caxias. Até o momento, o município soma mais de 10.131 casos confirmados. E a gente sempre gosta de falar também dos recuperados, né, que somam 8.974 pessoas que conseguiram, né, se recuperar do problema. E mais são quase 100% dos casos de novos casos diários, Adalberto, o que ainda preocupa. Nas últimas 24 horas foram 3 novas mortes registradas, totalizando 314 óbitos. O número de internações atualmente é de 71 pessoas que estão internadas nas unidades para tratamento. Em relação às doses recebidas, o município até agora recebeu 41.862 doses. Em relação às doses aplicadas, né, que envolve vacinação de idosos, professores, profissionais de saúde, assim também como as forças de segurança, soma 37.162 doses. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, envolvendo os 3 hospitais de campanha, é de 70%, e em relação à taxa de ocupação dos leitos de retaguarda, essa taxa é de 48%. Voltamos com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Raquel. Bom dia, boa quinta-feira para todos aí em Caxias também. 7h36, 7h36 agora. O Comando da Aeronáutica anunciou as primeiras empresas selecionadas que vão atuar no Centro Espacial de Alcântara. O chamamento público faz parte do acordo de salvaguardas tecnológicas assinado no dia 18 de março de 2019 entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, comandantes das Forças Armadas, ministros e embaixadores dos Estados Unidos e Canadá. Das 14 empresas inscritas, foram anunciadas as selecionadas para a operação do Centro de Lançamento de Alcântara. O sistema de plataforma de lançamento VLS ficou com a empresa Hyperion, o lançador suborbital com a Orion, o perfilador com a C6 Launch e a decolagem do aeroporto com a Virgin Orbit. A expectativa é de que as operações comecem até o fim do ano. O acordo foi dividido em 5 etapas e prevê treinamento, modernização da estrutura, melhorias nos procedimentos e incentivo ao desenvolvimento social de comunidades na região. Todas essas unidades são subordinadas ao DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Esse acordo, então, foi firmado de 11 de maio de 2020. O objeto, então, instituir a coordenação, ou seja, a cooperação entre o EMAE e a EB, definindo atribuições e processos de trabalho.
de modo a viabilizar a fase de implantação e a fase de operação do Centro Espacial de Alcântara. Um segundo chamamento público foi lançado esse mês para empresas que se habilitarem para a exploração da chamada Área 4, da base de lançamento de Alcântara. São 7h37. Com o slogan "Vacinar o gado é compromisso de todos", começa sábado a primeira etapa de campanha da vacinação contra a febre aftosa em todo o estado. No Maranhão, a expectativa é de imunizar mais de 9 milhões de bovinos e bubalinos. Para nos dar mais detalhes sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio João Batista Filho, médico veterinário, fiscal estadual agropecuário da AGED, coordenador de educação sanitária, que está respondendo pela Diretoria de Defesa e Inspeção Sanitária Animal. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O que muda em relação à campanha da fitose desse ano, em relação ao ano passado, inclusive ano passado, já em tempo de pandemia? A novidade deste ano é que nós, a AGED, em ação conjunta com os outros órgãos, resolveram dar um prazo maior para o período de vacinação, que seria de 30 dias e será de 60 dias. Terá início agora dia 1º de maio e vai até dia 30 de junho, para que o criador do Maranhão tenha mais comodidade, né, nesse tempo de pandemia, para não causar aglomeração, que ele faça com calma, chegue na revenda agropecuária, compre sua vacina no tempo hábil, faça sua vacinação e que também não gere aglomeração nos escritórios, né? Então, serão 2 meses para o criador fazer a compra da vacina e efetuar a vacinação de todos no caso, esse ano serão todos os animais de todas as idades, bovinos e bubalinos. Depois de fazer a vacinação, o produtor ele precisa fazer a comprovação dessa vacinação no escritório, né? Até quando vai esse prazo aí da comprovação, de entregar essa comprovação? Tá, então, efetuada a vacinação, o produtor tem até o dia 31 de julho, né, mais um mês para efetuar a comprovação nos escritórios da AGED. Então, a AGED disponibilizou canais de atendimento no site da AGED, né, para que o criador faça a opção. Se ele não se sentir à vontade de fazer a comprovação pessoalmente lá no escritório, ele pode fazer por via eletrônica. Lá no site da AGED, www.agedma.gov.br, tem os canais, os telefones de todas das regionais, onde ele pode fazer a comprovação via eletrônica. E se ele preferir fazer pessoalmente, ele faz o agendamento prévio, lógico, tomando todos os cuidados, usando máscara, todos os cuidados da prevenção também da questão da pandemia do coronavírus. Maranhão tem avançado em relação a esses status sanitários. O que isso significa, por exemplo, para esse setor? É mais um passo, né, que o Maranhão está almejando, que é a zona livre sem vacinação. Mas, para isso, o criador tem que fazer a parte dele, né, vacinar. Nós estamos pretendendo atingir esse ano 100% de vacinação, que são mais ou menos 9 milhões de cabeças envolvendo bovinos e bubalinos. E o Maranhão sempre foi destaque, né, nos números, na questão da vacinação. E o criador do Maranhão não pode deixar a peteca cair nesse momento, já que nós estamos na reta final para atingir mais um degrau da evolução do estado sanitário com relação à febre aftosa no estado. Nesse tempo de pandemia, quais são as recomendações da AGED para o criador, para além da questão da vacinação e da comprovação dessa vacina? Então, o criador ele não precisa não precisa se desesperar para cumprir o prazo, já que o prazo está bem. Nós teremos 2 meses, como já foi falado, e mais um mês para comprovação, então ele tem que ter aqueles cuidados básicos, né? Usar máscara, usar o álcool gel, não aglomerar, fazer o agendamento prévio da sua comprovação, mas ele não pode deixar de comprovar, já que a gente não pode deixar perder esse status que o Maranhão já conseguiu com muita luta e com muito suor do criador. Tem um serviço muito importante para a população. A AGED, para quem não sabe, completou esse ano 19 anos de serviços prestados aqui no estado, e tem um serviço de inspeção estadual, né, que é um serviço extremamente importante. Os produtos de origem animal e os seus derivados continuam sendo fiscalizados mesmo nesse período de pandemia? Continua, é um serviço considerado essencial, né? Os servidores da AGED, os fiscais da área de inspeção, que é outra área da AGED, não pararam nesse período de pandemia para garantir que o produto chegue à mesa do consumidor
com a chancela do Estado, garantir que ele não tem nenhuma contaminação, que aquele produto não vai afetar a saúde do ser humano. E o Serviço de Inspeção Estadual teve também agora uma conquista, né, que foi a equivalência ao CISB. O que é isso? É uma equivalência com o Serviço de Inspeção Federal. Algumas empresas, algumas agroindústrias do Estado na área de leite e de carne também já estão pleiteando o CISB, que é a equivalência com o sistema federal, para que ele possa, com menos burocracia, atingir mercados de outros estados. A gente ainda tem, infelizmente, no estado com 217 municípios, grande como o nosso, muitos casos de matadouros ainda clandestinos, né, atuando aqui. Depende também das próprias prefeituras também essa fiscalização, de outros órgãos, quer dizer, um trabalho conjunto, né? Exatamente. Inclusive, a AGED esse ano vai encabeçar junto com a Vigilância Sanitária do Estado, uma grande campanha junto a esses municípios, né, uma campanha do combate ao abate clandestino, da cadeia da carne como um todo, né, que vai desde da criação do animal até a chegada ao consumidor lá no açougue ou no supermercado. Então, é um trabalho realmente que envolve vários órgãos, envolve o Ministério Público, Vigilância Sanitária e as prefeituras que estão mais próximo lá do consumidor em cada município do estado. O consumidor pode também fiscalizar, acompanhar, vai comprar, chegou no mercado para comprar uma carne, tem um selo lá na carne, como é que ele faz para ter certeza que aquele produto ali tem toda a questão sanitária respeitada, enfim, a origem inclusive do próprio produto? O consumidor tem o direito de saber a origem daquele produto. Todo produto que passa pela inspeção, seja estadual, municipal ou federal, ele recebe o selo, né, que é o selo de serviço de inspeção. E geralmente nas embalagens existe aquele selo e a carne ele pode pedir ao dono do açougue, ao dono do supermercado, a comprovação que aquela carne está realmente passou por um serviço de inspeção e está apta ao consumo. Obrigado, João Batista, pela entrevista aqui ao vivo aqui na Difusora. Começa então confirmando sábado a vacinação em todo o estado, né? Sábado, dia 1º de maio e vai até dia 30 de junho, em todo o Maranhão, a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. No próximo bloco, gente, ministro do Supremo determina que o governo realize o censo. A gente vai falar sobre esse assunto já já. E a Câmara de São Luís volta com sessões presenciais na semana que vem. A gente tem imagens ao vivo agora do Palácio dos Leões aqui na capital do estado. E com essa imagem a gente vai para o intervalo e volta já já ao vivo, um instante só. São 7h48, 7h48 agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, determinou que o governo adote medidas para realização do censo, hein? O pedido foi feito, inclusive, aqui pelo Estado do Maranhão. A gente vai falar sobre o assunto agora com o Eduardo Ericeira. Olá, Eduardo. Pois é, Adalberto. O censo, né, a priori, o governo federal disse que o censo não poderia ser realizado este ano, portanto, o Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito do assunto, como você disse, por meio de um dos representantes, o ministro Marco Aurélio Melo, se manifestou a respeito deste assunto. Ele determinou que o governo adote as medidas voltadas à realização do censo, observados os parâmetros aí preconizados justamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que é quem aí realiza justamente os censos, quem contrata os recenseadores, enfim, realiza todo o processo do censo, que por enquanto não deve ser realizado, mas claro, isso vai ser analisado ainda pelo governo federal por parte aí de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. A tramitação do orçamento aí para o censo 2021, o relator, o senador Marcelo Bittar, que é justamente do MDB do Acre, ele retirou uma previsão de cerca de 2 bilhões de reais e esse valor aí foi justamente destinado para a realização, que seria destinado para a realização do censo. Ele foi rateado aí, redistribuído para emendas parlamentares. Além disso, o governo federal, ainda no momento aí da sanção por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vetou outros 17 milhões que poderiam ser utilizados para a preparação aí do censo. Com isso, a previsão, com toda essa retirada dessa verba para a realização do censo, a previsão é que só seja realizado em 2023. Mas isso, claro, deve ser analisado. Essa decisão, por conta aí dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão do STF, do ministro Marco Aurélio Melo, ela foi justamente tomada a análise de uma ação movida pelo governo do Maranhão. E o governador Flávio Dino, logo depois dessa decisão do Supremo, ele se manifestou pelas redes sociais. Vamos acompanhar.
A decisão do Supremo é muito importante, em primeiro lugar, porque assegura o direito à informação. Nós não teremos mais no Brasil um apagão estatístico. Por outro lado, temos o princípio da eficiência. Só é possível ter gestão, planejamento, bom governo com dados e informações. O censo deve ser realizado ainda neste ano. Pois é, Adalberto, a gente sabe que o censo, para verificação aí, justamente até para os governos, não só os governos estaduais, o próprio governo federal, os governos municipais, verificarem em qual área vão atuar. Isso vale muito, é muito válido, é uma radiografia de todo o país para saber aí a questão do investimento nas áreas sociais, educação, saúde, transporte, mobilidade urbana, enfim. O ministro Paulo Guedes, ele se manifestou ontem dizendo que esse orçamento foi cortado, por conta disso haveria esse prejuízo, mas o ministro Marco Aurélio Mello falou que essa decisão vai ainda para o plenário, do Supremo Tribunal Federal para ser analisado. Adalberto, a gente volta com você desejando, claro, uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. São 7h51, 7h51. A gente agora tem um quadro de política aqui do Bom Dia. A gente começa, João, falando sobre essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, no caso do ministro Marco Aurélio, vai ao pleno, mas já uma primeira decisão tomada pelo ministro. Isso, vai para o pleno no dia, mais ou menos dia 7 de maio, Adalberto. É importante destacar o seguinte, em relação ao censo, tudo aquilo que o Eduardo já falou, a questão como balizador de políticas públicas dos governos, mas é importante destacar o seguinte, qual foi o último ano do censo? Foi 2010, Nós estamos em 2021, 11 anos. E o censo que define, por exemplo, apura o número da população, afere o número de habitantes de cada estado, de cada cidade, e a partir daí, Adalberto, que o Tribunal de Contas da União define o valor de repasses para as cidades e municípios, para os estados, por exemplo. É claro que o Maranhão aumentou a população, os municípios, então, fazendo um novo censo, o Tribunal de Contas faz as novas contas e aí define os repasses do FPM, do FPE. Então, por isso que é importante também, até para que o Estado do Maranhão possa aí ser contemplado com o maior número de recursos de transferências federais garantidas pela Constituição. No caso do mérito dessa decisão, será avaliado aí no dia 7, a partir do dia 7, ali no STF. Por falar no Supremo, John, o Supremo julga queixa-crime de Flávio Dino, do governador Flávio Dino, contra o presidente Jair Bolsonaro? Exatamente. Também em maio, já a partir do dia 7, entre o dia 7 e 14, o STF avaliará também, Adalberto, essa questão aí envolvendo o governador sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ainda no ano passado, que ele viria ao Maranhão, mas ele alegou que não veio a Balsas porque o governo estadual não garantiu a segurança do presidente. E isso o governador disse que não é verdade, entrou com uma queixa-crime no STF e também deve ser levado ao plenário. Importante destacar o seguinte, que o governo Maranhão, só nesse mês, já conseguiu 2 decisões favoráveis no Supremo. A gente não pode esquecer, Adalberto, da decisão relacionada à Sputnik, da Rússia, que o governo Maranhão também ganhou essa ação no STF e obrigou a própria Anvisa a se pronunciar, fazer aquela reunião no último dia 28. Então, o governo do Maranhão vem conseguindo obter vitórias ali no Supremo Tribunal Federal. Ô John, a gente falou aqui sobre a Assembleia Legislativa que volta com as atividades presenciais na semana que vem. A Câmara Municipal de São Luís também? Também o presidente Osmar Filho, presidente da Casa, ontem ele também se reuniu, se reuniu com os servidores, com a coordenação ali da Casa, e definiu que serão 2 sessões por semana, Adalberto, de forma presencial, o mesmo sistema que nós falamos ontem aqui da Assembleia, sistema híbrido. E, claro, com todos os protocolos sanitários de restrição, nós temos aí um vídeo, uma fala do presidente Osmar, em que ele explicita de forma melhor como será o funcionamento ali dos trabalhos do Legislativo Municipal. Vamos acompanhar. Vamos ver. Olá, bom dia a todos. Com a diminuição da curva de contágio do Covid-19, resolvemos, a partir da próxima segunda-feira, retomar de forma gradativa com as atividades presenciais na Câmara Municipal de São Luís. Serão realizadas 2 sessões semanais no formato híbrido, o acesso será restrito e todas as medidas que visam proteger os vereadores, servidores e visitantes serão adotadas, a fim de preservar o que temos de mais valioso, que é a vida.
À proporção que a situação for melhorando, nós iremos ir avançando nas atividades presenciais. É importante ressaltar que, apesar do funcionamento remoto, a produção legislativa não foi prejudicada e a Câmara nunca deixou de realizar as suas sessões e demais atividades. Um grande abraço. Importante lembrar, né, essa decisão do presidente Osmar, claro, deve se cumprir, mas é importante lembrar que recentemente faleceu um vereador, né, vítima da Covid, que foi o João Batista Matos. Por isso que é importante aí que o presidente Osmar Filho tome todas as medidas no sentido de garantir tanto a segurança dos vereadores, mas principalmente da população, daqueles que visitam, acompanham ali as sessões dia a dia. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutry, colunista de política aqui do Bom Dia. Da política a gente vira a chave. Vamos para o esporte. Acontece hoje à tarde uma rodada decisiva da segunda fase do Campeonato Maranhense de Futebol. São jogos de volta que vão apontar os classificados para a próxima fase. Em São Luís, 4 da tarde no Castelão, o IAP recebe o Juventude Samas. No primeiro jogo, o Juventude goleou o IAP por 3-0. Na Baixada Maranhense, o São José, que também foi goleado por 3-0, precisa vencer o Pinheiro. A partida acontece no estádio Costa Rodrigues também na tarde de hoje. Agora a gente fala da maior competição regional do país no primeiro semestre. Sábado, 4 da tarde, tem o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. O Bahia e o Ceará vão se enfrentar a partir de 4 horas da tarde com transmissão ao vivo aqui da Difusora. E a gente vai dar uma olhada nos números desse confronto. Está na tela para você, ó. 14 jogos entre as duas equipes, 3 empates, 4 vitórias do Bahia, 7 vitórias do Ceará. É o histórico na competição, na Copa do Nordeste. 14 gols marcados pelo Bahia, 16 gols marcados pela equipe do Ceará. O Bahia tem 3 títulos, o Ceará tem 9, o Bahia tem a melhor defesa da competição esse ano, aliás, o melhor ataque da competição esse ano, e o Ceará tem a melhor defesa. Vai ser um grande jogo, um jogão. Começa a decisão da Copa do Nordeste, são 2 jogos, o primeiro é em Salvador e acontece nesse fim de semana, sábado, portanto, 4 da tarde com transmissão aqui da TV Difusora. A gente vai se encontrar com muito futebol para você. O pessoal já está acostumado, né? Sábado é dia de futebol aqui na tela da TV Difusora, que é a casa da Copa do Nordeste pelo 4º ano consecutivo. Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere no Portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã, depois do Bandeira 2. Imagens ao vivo para a gente encerrar o programa de hoje. Praça Pedro II é o centro de São Luís nessa manhã. A gente está vendo aí como é que a capital dos maranhenses amanheceu nesta quinta-feira. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Saúde e paz para todo mundo.